Olá, pessoal. Chamando a sua atenção para tudo aquilo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Nós queremos aqui enfatizar que a Igreja Central é um ponto de coleta para que você possa estar levando as suas doações. Isso mesmo. Então, na imagem que vai aparecer agora aí na sua tela, a gente tem a lista dos itens prioridades no momento para você trazer no endereço Rua Rodolfo Miranda 136. E também o Pix, se você quer colaborar financeiramente, tanto no auxílio do transporte, também para adquirir mais doações para serem levadas para lá. E também tem o Instagram para vocês, da Brave Missions, para que você acompanhe tudo que está sendo feito. Então, nós agradecemos a colaboração de todos vocês e vamos seguir para o nosso episódio de hoje. Eu normalmente, por exemplo, quando a gente vai fazer um treinamento, ou mesmo summit, ou outra coisa, eu digo, gente, ó, o objetivo aqui hoje é vocês saírem daqui e perder o sono à noite. Se vocês não perderem o sono, sou eu que vou perder, né? Mas eu prefiro que vocês percam o sono, né? Porque o incomodar é tirar da acomodação para uma nova posição, uma nova perspectiva, etc. Então, eu creio que talvez hoje o grande desafio seja gerar esse incômodo. Como é que a gente incomoda essa geração? Como é que você mostra alguma coisa para eles que ele diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa por isso? Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho. Muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E como sempre, nós vamos deixar aí uma pergunta para que você comente nos comentários. Vamos lá. Na sua opinião, um líder, ele já nasce líder, como muitos dizem ali, um líder nato? Ou todos podem ser líderes desde que se capacite? Será? E aí, coloca para nós aí a sua opinião nos comentários que a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes de a gente ir pro assunto e falar do convidado, eu quero te lembrar para você curtir já esse conteúdo aí, seja no YouTube, onde você estiver ouvindo, curta, compartilhe, né? Se você ainda não assina o nosso canal, assine, ative o sininho, ajuda aí o YouTube a ver a importância de um conteúdo como esse chegar a mais pessoas. E nós agradecemos. Então vamos lá, hoje a gente tem a honra de receber aqui conosco no Good Talks o Josué Campanhã, pastor, líder ali da Envisionar, né? Fundador da Envisionar, é uma instituição que tem abençoado tanto o Brasil e eu tenho certeza que vai abençoar ainda muito mais, porque muitas igrejas, o meu desejo é que conheçam o trabalho excelente que fazem e muitas outras coisas, né? Casado, pai, avô. Isso. Muito bem-vindo, Josué. Obrigado, viu? Autor de muitos livros, né? Eu gostaria até que você começasse, né, compartilhando um pouco aí dessa trajetória, porque a gente vai falar sobre liderança e você tem um vasto conhecimento e experiência para acrescentar na vida de muita gente. Joia. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente já vem tendo uma caminhada aí de parceria, né? E o trabalho de vocês tão abençoado aqui. Amém. E espero que a gente vai conversar aqui possa ajudar o pessoal e ajudar vocês aqui na igreja também. Ah, com certeza. Muito obrigado. Minha trajetória se eu tiver que resumir aí um pouco, né? Porque já são tantos anos, né? Eu brinco, né? Que o cronômetro passa muito rápido, né? Passa mesmo. Eu nasci num lar cristão, né? E desde cedo me envolvi na igreja, já na adolescência me envolvi um pouco com liderança. Depois chegou o momento que eu tive, mais ou menos aos 17 anos, aquele chamado irresistível de Deus, né? Para me envolver com o ministério, etc. Fui estudar teologia. Nesse período foi que eu conheci a Raquel. Então, nossa trajetória, tanto familiar como ministerial, vem aí mais ou menos junta, né? Paralela. Então, com 21 anos já estava formado, de 21 para 22 foi que eu comecei ministério, a gente também casou, né? Então já se vão aí 41 anos de casamento, né? Parabéns. E 42 de ministério já também, né? O negócio passa muito rápido, né? Meu Deus. E esse dia alguém perguntou, mas desde quando você se envolveu com liderança? Eu falei, se eu for fazer a conta aqui, desde a adolescência, acho que tem uns 48 anos mais ou menos, né? Nossa, eu tô ficando velho, né?
E aí a gente teve primeiro uns 15 anos, mais ou menos, de ministério na denominação, né, que a gente atuava com jovens, com nova geração. Então, nessa época, assim, a gente fez de tudo e testou tudo que você possa imaginar, né? Uau. Desde acampamento, congresso, treinamento, publicação de revistas na época, né? Para jovens, adolescentes, família. E o envolvimento com liderança. Liderança sempre foi minha paixão, né? Desde a adolescência. Então aí a gente teve mais ou menos esses 15 anos, 5 anos aqui em São Paulo, depois 10 anos em âmbito nacional, liderando, né, organizações que trabalhavam com jovens. Aí depois eu fiz o caminho inverso, né, fui ser parte da equipe pastoral de uma igreja local lá em Vitória. A gente mudou para Vitória, Espírito Santo, moramos 7 anos lá. E de Vitória a gente voltou para São Paulo, onde a gente se juntou à CEPAL, que é uma agência missionária que trabalha com liderança já há mais de 60 anos, né, no Brasil e no mundo. E em paralelo também tive alguns anos na equipe pastoral da Igreja Batista do Morumbi, né, aqui em São Paulo. Então eu brinco assim que eu sou privilegiado, né? Eu tive envolvimento com organizações, com denominação, com igreja local, um período que eu também trabalhei no serviço público, né, que é outro tipo de experiência, liderança, né? E aí, há cerca de 10 anos atrás, foi que a gente criou a Envisionar como fruto de tudo isso. Nunca tinha imaginado, né, em criar uma organização, mas isso foi fruto assim, de uma visão que Deus deu lá atrás, há coisa de quase 30 anos atrás. Fizemos algumas tentativas de implementar aquela visão ou de criar uma organização na época, mas Deus viu que a gente não estava pronto ainda, então a gente foi passando algumas etapas até 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente criou a Envisionar, né? Uau. Então, é um pouquinho. Minha vida, como um todo, sempre foi envolvida com liderança, né? Muito bom. E dá para ter uma ideia aí das fases que a gente passou, com certeza, né? Deu para conhecer. E eu não sabia que já tinha 10 anos na Envisionar. Talvez já tinha ouvido alguma coisa, mas é bastante tempo. O cronômetro passa rápido. E eu imagino que assim, a Envisionar surgiu quando vocês identificaram essa necessidade de equipar, né, pessoas, liderança da igreja. Ou seja, isso já tem anos, né? Agora, eu queria começar para a gente entrar nesse assunto de liderança. Como que você vê o cenário atual? A gente está falando mais no âmbito das igrejas, né? Mas até como sociedade no geral, assim, como que você sente o preparo das pessoas hoje em dia nessa questão de liderança? Assim, a gente tem uma sociedade que entende isso, que sabe a importância disso? Olha, infelizmente, eu acho que a gente vive talvez o momento mais crítico de liderança. Em todos os segmentos. Igreja, empresas, governo, negócios, tudo, né? E não é nada assim, não tem nada a ver com saudosismo. No meu tempo, não. Sim. Né? Eu acho que, primeiro, a gente tem hoje um nível de liderança talvez bem aquém do que a gente tinha no passado, né? Eu lembro que na época que, por exemplo, eu estudei teologia primeiro, depois estudei administração. Os líderes que eu olhava na minha época, eu enxergava eles assim, não num pedestal, né? Mas era assim, você precisava anos para chegar ali, né? Naquele nível. Referencial, né? No referencial. Então, nesse aspecto, eu também me considero privilegiado, porque, por exemplo, na época que eu estudei teologia, alguns professores que eu tive foram Ari Veloso, Russell Shedd, enfim, grandes nomes, assim, que você... Né, verdadeiras autoridades, você quase reverenciava, assim, né? Eram pessoas muito simples, muito humildes e tal, mas com aquele nível não só de conhecimento, mas de autoridade de vida, sabe? Então, acho que nisso hoje a gente tem lideranças mais rasas, que não se aprofundaram, seja na sua vida pessoal, familiar, até mesmo relacionamento com Deus, né? O nível, por exemplo, de, sei lá, se eu pegar os pastores, o nível de pregação hoje é muito mais raso do que era antes, né? De outro lado, acho que nos vários segmentos da sociedade a gente vem vivendo a mesma coisa, né? Se olhar grandes líderes de negócios no passado,
né, comparado com os de hoje, é uma diferença brutal, né? Gente que era assim, visionária, que queria fazer diferença no mundo, queria fazer diferença na sociedade. Hoje talvez é muito mais assim, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que, né, eu me torno mais importante ou adquiro mais poder, né? Mais no ego, né? Exatamente. No governo, você olha, né? Quer dizer, só de você olhar hoje que você tem um presidente da Rússia que está no, acho que 5º mandato, a gente já perdeu até a conta, né? O presidente da China, a mesma coisa. Aqui na América Latina, alguns ditadores, a mesma coisa. Você olha uma eleição americana com duas pessoas já bem avançadas em idade e em filosofia, etc. Eleições no Brasil, a mesma coisa. Então, você vai vendo assim que o nível baixou. De outro lado, acho que a gente tem um desafio hoje relacionado às novas gerações, que eles não querem se envolver com liderança. Eu vi pesquisas recentes, tanto do Sebrae como do Gallup também, mostrando que 80% da nova geração não tem nenhum interesse em liderança, empreendedorismo. É mesmo? Nada disso. 80%, né? Então, é uma geração assim, eu não vou chamar de geração perdida, nenhuma geração é perdida, mas uma geração assim que eu quero usufruir, eu não quero construir. Né? Então, acho que essa é a crise que a gente vive hoje. Por isso, a necessidade de desenvolver liderança, de despertar as pessoas para isso, de envisionar, que foi o nome que a gente escolheu, né? De despertar a visão realmente, porque a gente tem cada dia mais desafios gigantescos na igreja, nos negócios, na sociedade, no mundo, e menos gente para puxar as reações a isso, né? E eu acho que nós, especialmente como igreja, temos um papel crucial nisso, porque a gente não desperta a liderança só para liderar aqui na igreja, nos ministérios da igreja. A gente tem que despertar a liderança para influenciar a sociedade, né? Exatamente. Então acho que esse é o grande desafio que a gente vive. Meu Deus, você acha que, sei lá, diante de todos os estudos, né, constatações que você já fez, que seriam os fatores, né, que talvez colaboraram para a gente estar numa geração desse jeito? Que 80% da nova geração não quer se envolver com isso. Será que existe alguns fatores, algumas influências? Olha, eu acho que a gente não tem ainda uma noção clara. A gente tem flashes, né? Tem um livro que saiu nos Estados Unidos que chama... eu acho que é algo como A Crise do Menino, né? Acho que é The Boys Crisis, um negócio assim, né? Que ele começa a levantar alguns fatores, especialmente dos meninos mesmo, dos homens, né? Que influenciam esse desinteresse, né? Então, por exemplo, um deles, acho que a minha geração é culpada, né? Da minha para trás um pouquinho e um pouquinho para frente, né? Que é a geração Baby Boomer, porque a gente viu os nossos pais sofrerem. A gente sofreu um pouco algumas coisas, não tinha tudo que queria, precisava lutar por algumas coisas e tal. E a gente decidiu dar tudo para os nossos filhos. Exatamente. Né? De mão beijada, sem esforço, sem sacrifício, sem nada. Ou livrá-los do sofrimento que a gente passou, Passamos a protegê-los né? mais, Exatamente. Né? Mais do que o necessário. Você falou tudo, é a proteção. Né? Eu lembro que em casa mesmo, né? A gente deu coisas para os nossos filhos que a gente queria na nossa época e a gente não teve, né? Vou dar um exemplo bem simples disso, né? Meu sonho quando criança era ter autorama. Autorama. Mas meus pais nunca puderam dar um autorama. Aquilo era um sonho assim, distante e tal, né? Aí quando o nosso filho chegou lá para os 8, 9 anos de idade, né, eu fui preparando, você vai ganhar um autorama. Me endividei, pago em 10 vezes, né? Porque ainda era caro e brinquedo tal. Caro. Aí chegou, montamos, aí brincou talvez um mês e perdeu o interesse por aquilo, né? Mas quem queria o autorama? Era eu. Era o pai. Né? Aí depois ia ver, o José tava brincando com o Exatamente. E aí esse autorama ficou lá em casa guardado por anos, sem nem ser tocado.
por exemplo, ele não valorizou, assim como nossa filha também, enfim, é a geração como um todo, né? Então, acho que esse é um fator que acabou levando a essa falta de interesse. De outro lado, acho que a gente também não estimulou essa geração, né, a empreender, a pensar, a ralar, né? Então foi somando aí o protecionismo, você não precisa ter o sacrifício que a gente teve, mas de outro lado, se a gente tivesse pelo menos empurrado, estimulado, né, falado, bom, você tem uma meta aqui, né, por exemplo, meu pai chegou para mim um dia, eu tinha 15 anos de idade, falou, semana que vem você começa a trabalhar. Eu disse, como assim começa a trabalhar? Eu estudo durante o dia. Pois é, a partir de agora você vai estudar à noite, né? Uau. E eu já conversei lá com o dono do cartório, que ele trabalhava do lado, e já tá tudo certo. Segunda-feira você vai comigo para trabalhar. Não era uma opção. Né? Então, eles talvez não tenham tido a forma correta de estimular, mas eles empurraram a gente para frente. Eles não deixaram a gente ficar ali. E eu acho que essa geração, em muitas horas, é a geração do sofá, que está ali tranquila, não tem desafios, tem tudo à mão, né? Então, acho que a soma de alguns desses fatores mostram esses indícios. A gente não tem ainda, assim, dados, talvez vá precisar 10, 15 anos para a gente avaliar ainda, assim, o que aconteceu, o que está acontecendo. Mas estão surgindo alguns indícios, né, disso. Tem um livro também que eu lembro que eu li aqui, de uma autora brasileira, até uma psicóloga, eu acho que o nome é alguma coisa do tipo Filhos Mimados, Pais Abandonados, coisa assim. Que ela mostra por meio de alguns cases, algumas pesquisas, que essa geração, e aí já estamos falando da geração assim, que já tem 30, 35, né? Eles estão esperando os pais morrerem para receber a herança. Meu Deus. Então, ela mostra alguns cases, assim, muito trágicos de pais que, por exemplo, sei lá, quiseram antecipar a herança e transferir o apartamento para os filhos e, de repente, os filhos expulsam os pais de casa porque eles não querem trabalhar e querem já ficar ali com tudo garantido. Meu Deus. Né? Então, acho que a gente vive um momento de crise por causa disso, por causa dessa acomodação, né? Talvez parte dessa geração dê para salvar, né, com alguns desafios, parte eu tenho dúvidas, né? E a gente já precisa olhar para as próximas, como é que a gente estimula as gerações seguintes, né, com uma mentalidade completamente diferente, porque muitos dessa geração vão ser os pais. A geração Y são os pais, né? E aí, como é que eles vão reagir em relação às crianças, né? Que existe também já alguns estudos sobre isso, né? Mostrando que às vezes muitos da geração Y estão fazendo a agenda dos filhos se ajustar à agenda deles. Exemplos bem simples é assim, eu não vou me privar de ir no shopping ou sair para jantar às 11 da noite e eu vou levar meus filhos junto, né? Mas essas crianças têm 1 ano de idade, 2 anos de idade ou coisa desse tipo, né? Não é a rotina para eles. Exatamente. Né? Então, acho que a gente vai ter aí algumas sobreposições, né, dessas gerações que nós vamos ter que desafiar para o empreendedorismo, a liderança, a influência, porque senão eles vão simplesmente ficar esperando as coisas chegarem prontas na mão deles. Né? E a consequência a gente só vê depois, né? Anos depois, né? Exatamente. Meu Deus. É aquela famosa frase, né? Tempos difíceis fazem homens fortes e os homens fortes fazem tempos fáceis. Só que os tempos fáceis fazem homens fracos. Exatamente. Que, de novo, vão fazer tempos difíceis. E é um ciclo, né? Que eu acho que a gente tem que saber quebrar esse ciclo. E mesmo num tempo fácil, digamos assim, a gente poder formar homens fortes, né? Na geração que vem depois ser forte. É desafiador, né? E o que você imagina, né? Ou talvez até a própria envisionar, quais as primeiras formas de a gente começar a trabalhar? Porque eu também, né, vejo um pouco isso, né, como líder, né, pastor na igreja, que a gente começa a mexer com isso, né, tem o próprio Summit, né, que a Envisionar trouxe para o Brasil, e a gente também é parceiro nisso aqui na Igreja Central, e a gente vê que às vezes realmente tem uma falta de interesse. Talvez, assim, tem um interesse lá no fundo, mas
não com a devida importância de, poxa, eu preciso me capacitar. E não é como você disse, né? Não é para ser líder do ministério da igreja, é para você ser líder na vida, né? Na sua carreira profissional, na sua casa, por onde você passar. Então, o que você acha, assim, que a gente poderia, né, trazer mais e mais de contribuições, pelo menos para... Antes da gente falar sobre como capacitar, mas para despertar, né, essa geração. Um dos motivos pelos quais a gente escolheu a palavra envisionar, ela nem existe em português, né? A gente que né? abrasileirou ela, né? Mas o envision, né, em inglês é muito forte, né? Em espanhol também. E aí, dentre vários significados, que é despertar uma visão, que é dar uma perspectiva de futuro e tal, uma das palavras que mostra o significado é incomodar. E eu gostei muito, né, desse significado, porque acho que realmente a gente precisa incomodar essa geração. Não tem como. Tirar da zona de conforto. Exatamente. Eu normalmente, por exemplo, quando a gente vai fazer um treinamento, ou mesmo summit, ou outra coisa, eu digo, gente, ó... o objetivo aqui hoje é vocês saírem daqui e perder o sono à noite. Se vocês não perderem o sono, sou eu que vou perder. Né? Mas eu prefiro que vocês percam o sono. Né? Porque o incomodar é tirar da acomodação, né? Para uma nova posição, uma nova perspectiva, etc. Então, eu creio que talvez hoje o grande desafio seja gerar esse incômodo. Como é que a gente incomoda essa geração? Como é que você mostra alguma coisa para eles que ele diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. O Andy Stanley até tem um livro chamado Visionar, que ele fala sobre isso, né? Ele diz, a visão surge a partir de um incômodo, de algo que te incomoda. Então você, sei lá, passou ali na rua e viu as crianças abandonadas. Aquilo te incomodou? Essa é a sua visão, você tem que fazer alguma coisa por isso. Ou você fez uma viagem, foi para a África, ou foi para algum lugar, alguma coisa te incomodou, aquilo ali é a sua visão, aquilo ali é que vai te puxar para fazer alguma coisa. Né? Impulsiona, né? Impulsiona, exatamente. Eu não sei se tem uma receita, assim, ó, isso aqui vai tirar todo mundo da acomodação, mas... há anos atrás, por exemplo, quando a gente trabalhava com jovens, com adolescentes e tal, já existia em parte esse desafio, e eu me lembro que na época a gente adotou uma palavra que era despertar. Sim. A gente até criou congressos e literaturas e uma opção de coisas relacionadas a isso. E quando a gente fazia, sei lá, um acampamento, um congresso, um treinamento, qualquer coisa que a gente fizesse, a gente punha como objetivo assim, bom, de que jeito a gente vai despertar essa turma que vai lá? E às vezes, naquela época, a gente fazia algumas loucuras que talvez hoje não se aplique, mas tem que ter outras loucuras hoje, né? A gente fazia coisas assim chocantes mesmo. Né? Vou dar um exemplo de uma coisa que a gente fez uma vez, né? Isso foi até numa igreja, né? A gente queria despertar o pessoal para a realidade social que a cidade estava vivendo e que estava todo mundo assim, tranquilo, né? Então, o que a gente fez? A gente combinou com um grupo de teatro de uma outra igreja, né, que ninguém conhecia. Falou, vocês vão lá, domingo de manhã, e um casal vai se vestir como mendigo, né, e vai ficar deitado lá na porta da igreja. Ninguém consegue entrar se não passar por cima de vocês. Meu Deus. Né? E ninguém sabia disso, só meia dúzia ali que estavam controlando o ambiente. Né? E a nossa igreja na época era uma igreja assim, requintada, todo mundo chegando bonitinho, terno e gravata, perfumado, e só tinha um portão de entrada. Então, eles deitaram ali naquele portão, tava chuviscando até, aí alguns chegavam, ficavam incomodando assim, não sabia se passava por cima ou não, aí alguns outros vinham, davam um pedaço de pão, davam uma blusa, davam umas moedas e tal, até que chegou a hora do culto. E eles ficaram por ali, né? Levantaram depois, ficaram ali zanzando e tal. Toda hora que eles chegavam, fedido pra caramba. Aquele saco de estopa, assim, que mendigo tem, né? E quando eles chegavam, o pessoal afastava. Era aquela coisa assim, bem chocante, né? Até que chegou a hora do culto, tinha lá um diácono combinado que podia deixar eles entrarem. Quando eles entraram e sentaram, fez aquele clarão, assim, né? Todo mundo se afastou, né? Deus.
E aí, era eu que estava na escala de pregação e tal, a hora que eu subi para pregar, daí o rapaz... Primeiro eles atrapalharam bastante o culto, né? Falava alto, né? A hora que passou a salva para o pessoal dar oferta e tal, nossa, quanto dinheiro tem aqui, né? Gerava aqueles... Né? Pra causar mesmo. Causar mesmo. Aí eu lembro que na hora que eu subi, ele falou, eu queria falar um negócio. Né? Meu Deus. Ficou aquela apreensão. Você quer falar? Quero. Então vem aqui, vou deixar você falar. Aí pronto, né? Choque total. E aí ele chegou lá na frente, né? Queria agradecer e tal. Porque a dona fulana ali deu uma blusa pra mim, mas não precisa da blusa não, vou deixar aqui de oferta e tal. E alguns deram umas moedas, vou deixar aqui no gasofilaço também. E todo mundo assim, sem saber o que estava acontecendo. Aí ele foi tirando do saco lá dele um saquinho menor, um saquinho menor, um saquinho de papel, um saquinho de plástico, né? Até que no final tinha uma Bíblia, né? E aí ele foi tirando o disfarce, né? Ele falou, gente, na verdade eu sou fulano, eu sou lá do grupo de teatro da igreja tal, né? E, aliás, antes disso ele falou assim, a gente veio aqui hoje porque falaram que aqui tinha amor. Né? Aí já foi aquele... Né? Aí foi que ele tirou a Bíblia, né? E falou que ele era do grupo de teatro e tal, né? Bom, foi aquele choque total. Né? E teve gente que tentou impedir eles de entrarem na igreja. Teve uma pessoa especificamente que chegou assim a ofender, dizer assim, Jesus não gosta de mendigo, né? Vão embora daqui e tal. Meu Deus. Então, foi aquela coisa chocante. Bom, a partir daquilo ali, mudou a perspectiva. A igreja começou novos projetos, as pessoas olhavam na rua para um mendigo ou para qualquer pessoa de um jeito diferente, etc. Então, às vezes, para você, vamos dizer, incomodar, você precisa fazer algo chocante. Não tem opção. Né? E acho que a gente precisa descobrir hoje o que seria para a nova geração, por exemplo, algo que chocaria eles, que levaria eles a pensar qual é o meu propósito de vida, qual a missão de vida que eu tenho. Né? Eu vi até essa semana, não lembro a fonte, mas alguém mencionou que dois níveis de suicídio. Meu Deus. Acima dos, acho que 65 anos de idade, é um índice bem alto. Nossa. E antes dos 15. Por quê? A geração acima de 65 está olhando para o mundo e dizendo assim, meu Deus, isso aqui está perdido, não tem mais jeito. E a geração até os 15 está olhando e dizendo assim, não quero entrar nessa furada, não tem esperança. Meu Deus. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer realmente algo chocante para dizer para ele assim, não, tem esperança e a esperança está em você. E eu preciso te ajudar, preciso te equipar para isso. Né? Que eu acho que na nossa geração a gente tinha mais consciência talvez disso. A gente olhava e queria fazer diferença e, né, queria salvar o mundo. Acho que nenhum adolescente hoje está pensando, vou salvar o mundo. Né? Ele está pensando em ser youtuber famoso, né? Ganhar dinheiro, não precisar trabalhar o resto da vida. Né? E ele acha que isso é salvar o mundo, mas... O mundo dele. Exatamente. Essa questão de empreendedorismo já estava, né, mais arraigada, né? Então, aparecia um problema. E na própria igreja, eu acho que isso era mais estimulado, né? Porque a gente tinha quase todas as denominações mais tradicionais, né? Batista, presbiteriano, assembleiano e tal, tinha lá a área, o departamento, o ministério de adolescentes, de jovens. Alguém tinha que ser eleito presidente ali, jogado na fogueira e podia não ser da melhor forma possível, mas você era impulsionado. E hoje quase não tem. Você tem, normalmente, as igrejas maiores, um pastor de jovens que faz o culto lá, a meninada vem, legal, sento ali, compartilho um pouquinho no meu grupo, vou embora e continuo minha vidinha. Quer dizer, ninguém é esticado, né? Ninguém é desafiado a... O que eu vou fazer por esse grupo de adolescentes ou jovens que estão aqui ao meu redor, né? Fazer coisas maiores, né, assim... novas, né? Pioneirismo, né? Sim. Inventar. Sim. É interessante, né? Porque eu também sou dessa igreja Assembleia de Deus do Belém. Então, e nós éramos de uma igreja do lado da comunidade. E lá, nós não tínhamos muita ajuda, porque era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí,
era a gente que fazia tudo na igreja. Então, nós fomos estimulados a estar em várias áreas. Aí, um dia eu peguei e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no círculo de oração? Eu estava no círculo de oração, minha mãe, ajuda a gente a dividir vozes. Aí eu escutava as músicas lá e ela falou assim, não, e agora você vai ter que, né, ajudar e ser líder ali. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho 13 anos e eu estou aqui no círculo de oração, usando o uniforme do círculo de oração. E aí eu não entendi. Aí depois assim, fui, né, líder de adolescentes e sempre dando o nosso melhor, né? A gente sempre dava o nosso melhor. E eu não entendia muito bem por que essas áreas. Hoje eu tenho noção porque que Deus foi colocando a gente para fazer várias áreas, estando em vários locais, porque Ele tinha um plano. E o que eu percebo que hoje as pessoas querem as coisas muito prontas. Às vezes, sei lá, olha para aquela área na igreja e acha, não, mas eu não quero fazer isso, é muito chato, né? E depois não sabe o processo que é, a construção que é tudo isso. E o que vai trabalhar dentro da própria pessoa para que ela venha se desenvolver a lugares que o Senhor tem para ela. Sim. Eu brinco sempre que eu fui introduzido na liderança não da melhor forma, né? Eu era adolescente ainda, até ajudava já a liderar os adolescentes na igreja, e um dia me pediram para dar um aviso lá na sala dos jovens, né? E eu cheguei lá, botei a cara para dar o aviso e não deu tempo. Era o dia da eleição da diretoria, né? Todo mundo já tinha sido indicado e ninguém tinha aceitado, que era meio que costume isso, né? E aí uma irmãzinha lá achou que Deus tinha me mandado naquela hora, então me indicou para presidente. E não deu tempo de eu recusar. Então eu entrei para dar um aviso, saí presidente dos jovens, sendo ainda adolescente. Meu Deus. Fiquei imaginando que alguém ia pôr a mão aqui no ombro, ia me chamar para discipular, não tinha palavra na época ainda, ou para treinar, etc. Bom, estou esperando essa reunião tem uns 47 anos, ela nunca aconteceu, né? E aí eu tive que botar a cara e vamos em frente, né? Então, não foi a melhor forma, mas de alguma maneira, por isso que eu falei que a igreja, acho que tinha alguns mecanismos que ela empurrava, né? Levava para o próximo nível. Igual você disse, talvez não da melhor forma, mas tinha, né? Isso, exatamente. Aí eu acho que hoje, talvez, as igrejas menores, né, 150, 200 membros, que é a maioria no Brasil, 85%, elas perderam, né, essas áreas, ministérios, etc., e não existe esse espaço. Então, a nova geração fica meio perdida ali. E as igrejas grandes, elas acabaram, assim, criando uma mega estrutura, às vezes, a maioria com gente contratada, né, pela necessidade, porque tem que ter coisa a semana toda, que também acabou roubando um pouco esse espaço de voluntariado, de empurrar pessoas para níveis de liderança e tal. Então, por exemplo, quando eu assumi como presidente dos jovens, naquela época, sendo adolescente ainda, falei, bom, a gente vai ficar se reunindo aqui toda semana, só para estudar, não é só, né, mas só para estudar a Bíblia, cantar, etc. Aí alguém falou assim, tem uma congregação da igreja que está lá há 10 anos, não cresce aquilo, vai lá numa cidade vizinha, carente, Aí, tá bom, então vamos pegar a turma e vamos começar a ir lá todo domingo, ao invés da gente ficar reunido aqui. Por, sei lá, uns 2 ou 3 anos, a gente liderou era quase uma plantação de uma igreja, né? Com inúmeras necessidades. Eu lembro, assim, a primeira vez, né? Olha que legal. Que a gente foi lá, e era uma cidade, assim, meio barra pesada, né? Já perto lá de São José dos Campos. E teve um caso de manifestação demoníaca. Um olhava para assim, como que faz agora? Né? Ninguém sabia, ninguém nunca tinha vivido isso. Experiente. Exatamente. Mas, assim, superamos aquela e nas semanas seguintes aconteceu mais um monte de vezes. Né? E tudo aquilo foi fortalecendo, foi sendo treinamento na prática. Sim. Poderia ter sido melhor? Alguém poderia ter posto a mão no ombro? Poderia, que eu acho que esse é o outro desafio de hoje. Sim. A gente não tem processo na igreja para desenvolver líderes. Né? Então, acho que a gente precisa, de um lado, incomodar,
chocar, despertar, e depois a gente precisa ter processo para capacitar. Ó, vem aqui, vamos lá, vamos junto, vou te ensinar a fazer isso, ou vou te discipular e depois mostrar como é que você pode fazer. E, enfim, é a junção dessas duas coisas que vai, acho que, levar essa nova geração a ser apaixonada por isso e querer fazer diferença, né? É, bom demais. E essa parte de capacitar agora, o que você entende como competências essenciais, assim, para um líder, de preferência receber de alguém, né? Alguém que já caminhou, pô, agora eu vou ensinar alguém, mas talvez até para a pessoa que já se sentiu um pouco incomodada, talvez tá ouvindo a gente até aqui esse ponto, a pessoa já começou a sentir, poxa, acho que você está falando comigo. E que competências ela deve correr atrás, assim, pô, eu quero me preparar para ser líder em alguma coisa. Só que antes, eu acho que vai complementar nessa sua resposta. Eu fiquei, assim, muito curiosa para escutar a sua opinião a respeito do que eu falei, uma pergunta que eu perguntei ali um pouquinho antes, porque isso dá um debate. Tem muita gente que acredita que um líder, ele já nasce líder, e é líder nato. Mas tem pessoas que não acreditam nisso, né? Tem pessoas que acredita que precisa, né, é estimulado, todo mundo pode ser líder, que você precisa se preparar para isso. E eu queria saber um pouco da sua opinião e logo emendar, né, para essa pergunta. Bom, eu fiquei durante vários anos com essa pergunta me incomodando, né? Se o líder é nato ou se ele é treinado, etc. Aí eu me lembro que eu fiz depois um mestrado, né, nessa área de liderança, e foi muito interessante que a gente tinha era um mestrado multidisciplinar, então tinha gente de várias áreas, né, igreja, faculdade, medicina, governo, etc. E tinha gente do mundo inteiro também, professores, etc. E aí, de repente, eu descobri assim, não vale a pena discutir isso, porque não existe consenso global entre os especialistas sobre isso. Não existe. Tem gente que acha que o líder é nato e tem gente que acha que o líder é feito. E tem um misto ainda disso tudo. Tem características natas, mas se você não aperfeiçoar, aquilo fica parado no tempo e assim por diante. E eu comecei a perceber que, vamos dizer, o ponto era bem além desse, era que tipo de líderes a gente está realmente desenvolvendo. Por quê? Algumas pessoas vão ter... É igual dom espiritual. Você recebeu um dom e aquilo ali é nato em você. Sim. Tá? Então, por exemplo, você tem dom de ensino. Mas você tem o professor que não é crente, que também tem dom de ensino. Exato. Né? Você lembra de professores que não eram cristãos e que você ficava maravilhado com a aula deles. Verdade. Né? Agora, ele se converteu, aquilo gerou, vamos dizer assim, um benefício espiritual. Aquele dom passou também a ser um dom espiritual e ele vai ser um professor na igreja, ou de teologia, ou ele vai ser líder de célula, ou sei lá, qualquer outra coisa assim. Agora, ao mesmo tempo, ele precisa se desenvolver. Porque senão ele vai dar a mesma aula hoje que ele dava 20 anos atrás. Ele vai falar do mesmo assunto. Você também vai lembrar de alguns professores com umas fichinhas amareladas, né? Que ele fez uma aula e repete ela 30 vezes. Né? Então, eu comecei a observar o seguinte. Vai ter pessoas que você vai olhar e dizer, nossa, natural o dom de liderança. Eu olho para uma das nossas netas, assim, onde ela chega... ela põe todas as meninas ali, né? Já organiza tudo, etc. Né? Agora, só isso basta para um dia ela ser uma mulher líder? Não. Ela tem que aperfeiçoar aquilo, ela tem que desenvolver aquilo. Porque senão ela pode ser uma líder autoritária. Ninguém lapidou a vida dela. Agora, uma outra pessoa que não tem esse dom natural, ela pode se tornar uma líder e pode influenciar? Sim. Talvez ela não vá ser uma líder tão forte quanto aquela outra que tem uma habilidade natural. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, meu e da minha filha. Quando eu era criança, meus pais me colocaram lá para estudar instrumento, acordeon, piano. Eu não levo jeito pro negócio.
Toco piano, não dá nem para filme de terror, aquele negócio assim. Bam, bam, né? Minha filha senta lá, né, sem partitura, sem nada, estudou também, tá? Mas é natural. Se eu tivesse continuado estudando por anos e anos, 5 horas por dia de treinamento, etc., eu poderia ter me tornado um bom pianista? Talvez. Não seria o 10 dela, mas eu chegaria a 7, 8, daria para quebrar o galho, percebe? Agora, aí eu tenho que cruzar isso com o chamado de Deus, com a paixão que Deus colocou, com o propósito de vida. Então, por exemplo, usando uma máxima que a gente tem, né, no Global Leadership Summit, liderança é influência e todo mundo tem influência. Então, nessa perspectiva, a mãe que está influenciando seus filhos está exercendo liderança. Ela não precisa ter um cargo para isso. Alguém que, sei lá, lidera 2 pessoas na sua empresa, né? Não precisa nem ser o chefe, gerente, né? Mas ele coordena ali alguma coisa. Ele está exercendo influência, ele pode exercer isso da melhor forma possível, sem ser o chefe autoritário, durão ou coisa desse tipo. Por quê? Aí eu faço a conexão com a outra coisa que você perguntou. Quer dizer, qual o processo? Jesus foi do discipulado ao apostolado, do discipulado à liderança. Então, primeira etapa do treinamento de líderes, discipulado. Antes de entender isso, eu treinei muitos líderes, talvez tecnicamente. Você precisa saber disso, oratória e princípios de liderança, mais isso, mais aquilo. Mas se não tem o coração de discípulo, você pode ser um líder autoritário, por exemplo, ou controlador, ou perfeccionista, ou coisa desse tipo. Nesse processo de Jesus, ele gastou, a maior parte do tempo discipulando os 12. E aí, quando chegou no final, ele falou, bom, a maior parte vocês já aprenderam, agora vamos aprender algumas coisas sobre liderança. Pega a bacia, a toalha, para vocês entenderem o que é liderança. Servir. Foi a partir disso que eles começaram a liderar. E essa foi a diferença da liderança deles dos fariseus, dos sacerdotes e de todo mundo que estava ali. Foi por isso que depois a igreja, o evangelho foi para o mundo todo, porque eles estavam com o propósito de servir. Então, eu aprendi desde lá de trás liderança muito como cargo, como função, e não como serviço. Demorou anos para cair essa ficha. Então eu diria que pensando em qualquer nível de liderança, seja as novas gerações, seja quem está numa posição de liderança, não quero resumir aqui uma receitinha de bolo, coisa assim, mas destacar talvez 3 coisas. Certo. Discipulado é a primeira parte do treinamento de líderes é discipulado. Segundo é a bacia, a toalha. Para todo mundo entender, quando você diz discipulado, você está falando de tratar o coração, o caráter. Ser parecido com Jesus. O caráter da pessoa. Eu lembro que na CEPAL a gente brincava que a gente tinha um missionário, o Ted Limpick, que ele era o cara mais parecido com Jesus que a gente conhecia. Então, se fosse um gráfico, era assim, Jesus aqui em cima, o Ted logo embaixo e todos nós aqui tentando subir uns degrauzinhos. Então, assim, quanto mais parecido com Jesus eu sou, mais discípulo eu sou. Tá. Quanto mais discípulo eu sou, eu estou mais preparado para pegar a bacia, a toalha e servir. Por quê? Qual que é um dos principais fundamentos do discipulado? A morte do eu. E qual a conexão disso com a bacia, a toalha? A morte do eu. Sim. Eu só sirvo se eu estou abrindo mão dos meus interesses. Agora, a liderança, cargo, é poder, é controle, vocês me servem. E o que Jesus fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir vocês, né? E aí eu acho que uma terceira coisa é a primeira é discipulado, segunda, serviço. Serviço, a bacia, a toalha. E uma terceira coisa é propósito de vida, missão de vida. Então, como eu vou ser um discípulo que serve por meio de qualquer função de liderança que eu tenha, com cargo, sem cargo, etc., para cumprir meu propósito? Quer dizer, ao longo da minha vida, eu vou cumprir uma missão dada por Jesus que tem a ver com a paixão que Deus me deu, com aquele chamado. E aí chamado não é só chamado de ministerial,
chamado para ser médico, para ser Sim. advogado, enfim, eu tenho um chamado. Então, parece que Deus vai juntando essas coisas, né? Eu entendi o que é ser discípulo, agora eu entendi o que é ser um líder servo, né, o serviço. Eu tenho claro qual é o chamado de Deus para mim, para esse tempo, essa geração. Eu tenho uma paixão que Deus me deu, pode ser ensino, pode ser administração, pode ser liderança, pode ser qualquer coisa. E posso ainda avançar um pouquinho mais e perguntar qual é a visão que Deus tem para esses próximos anos, né? O que Deus quer fazer os próximos 5, 10 anos da minha vida? E depois eu repito a pergunta, e daqui mais 10 anos, etc. Então é a soma de tudo isso que aí faz com que você sendo um líder nato ou um líder feito ao longo do caminho, eu cumpro uma missão. Eu estou servindo as pessoas, eu estou fazendo diferença, eu estou gerando transformação, que é a essência do nosso chamado, né? Então eu comecei a observar, né, voltando lá no início da minha resposta, que a questão não era se esse líder era nato ou se ele foi feito. A questão era como ele usava isso ao longo da vida para cumprir o propósito de vida dele, né? Você pode ter um líder nato que se torna um Hitler, né? E você pode ter um líder feito que seja um Mahatma Gandhi ou um Nelson Mandela, né? Quer dizer, quanto tempo durou para o Nelson Mandela se tornar o presidente da África do Sul? 30 anos. E a maior parte do tempo foi na prisão, né? E aqueles incômodos que foram sendo gerados é que ele sonhou com uma nação diferente, com a não segregação e coisas desse tipo, né? Então, eu creio que isso é mais importante do que simplesmente saber se foi nato ou feito, né? E esse ponto que você disse, eu acho que é uma das coisas muito importantes, assim, mais importantes, uma das mais importantes na liderança também, que é a questão da visão, né? Que é aquilo, como você falou, você enxerga algo, é aquilo que te impulsiona a querer fazer com que aquela visão se torne realidade, né? E eu não sei será que a gente também vive uma crise onde as pessoas não estão tendo uma visão, assim, uma esperança, né, algo a perseguir na vida? Eu creio que, especialmente nesses anos, vamos dizer, pós-pandemia agora, né, parece que tudo tem contribuído para esfriar a visão, né? A pandemia já foi isso, né? Porque todo mundo perdeu alguém e as organizações perderam, os negócios, tudo. Aí a divisão política, não só no Brasil, mas no mundo, gera esse desgaste tremendo, né? E aí você olha as condições econômicas e, enfim, vai somando tudo e acaba gerando assim, ou o desejo de eu quero ir embora para outro país, eu quero ir para outro lugar, eu quero viver uma vida tranquila, etc., né? Que os motivos que geram isso hoje são diferentes dos de 30 ou 40 anos atrás, que era assim, não, o negócio tá um caos aqui, eu vou tentar a vida. Era assim, eu vou tentar, né? Eu vou lavar prato, vou fazer qualquer coisa, etc. Hoje a gente está perdendo as melhores cabeças, né? Porque não vê perspectiva, sei lá, às vezes um pesquisador, ele fala, o Brasil investe quanto em pesquisa? Nada, então eu vou para algum lugar que vai me valorizar ou coisas desse tipo, né? De outro lado, acho que isso acaba gerando essa desesperança, né? Será que vai ter jeito? Esperança, né? Se imaginar, por exemplo, isso varia de geração para geração, né? Se imaginar, sei lá, a minha geração, na casa dos 60 a mais, foi a geração que ficou esperando sair do militarismo, né? Agora veio a democracia. Aí o primeiro presidente pisa na bola, não, o primeiro morre, o segundo pisa na bola, o terceiro também, aí vai passando, mas chega uma hora que você fala assim, meu Deus, quando será que vai vir alguém que, né, vai resolver esse negócio, né? Já as gerações seguintes pegaram assim aquela coisa de, a coisa tá feia mesmo, é melhor ir embora, vai para outro país, vai fazer outra coisa, etc. E acho que hoje as novas gerações já têm assim, um mercado aberto para aquela fatia que quer empreender, ela é menor,
né? Mas para que quer empreender, ela fala assim, eu posso escolher, né? Eu estava vindo para cá e uma pessoa me ligou e falou assim, minha filha está indo para a China. Para a China? O que ela vai fazer? Ela se destacou bem numa empresa que ela trabalhou, a empresa tá levando ela para lá. Meu Deus. Eu falei, estamos perdendo mais uma cabeçona aqui que né, vai ajudar o outro a crescer e não a gente. Então, a soma disso tudo gera essa desesperança. Agora, de outro lado, Deus chama muitos, né, a maioria, na verdade, para ficar. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter bem claro é assim, a coisa não está fácil. Tem pandemia, tem desânimo, tem isso, tem aquilo, tem desemprego, mas Deus chamou a gente para ficar aqui. Sim. Então, usando o próprio exemplo agora aqui de vocês, né? Quando eu estava chegando aqui no centro de São Paulo, assim, nossa, há 40 anos atrás, nosso escritório era aqui perto. Isso aqui já era complicado, mas agora está muito mais complicado. Tá. Então, eu tenho que tirar o chapéu para vocês. Deus chamou vocês para estar num lugar que talvez muita gente não gostaria de estar, numa situação social que é um caldeirão, né? Por quê? Eu olhei para um senhor caído ali na sarjeta e falei assim, Deus criou esse cara à imagem e semelhança dele. Quem é que vai ajudar esse cara a descobrir isso, entender isso, porque tem esperança para a vida dele, né? A gente começou, por exemplo, agora o Summit nas prisões. Sim. Né? Tá sendo uma experiência nova, ainda estamos tateando para descobrir como é que é, tal. Mas na primeira experiência que teve numa prisão mesmo, um monte de gente dizendo assim, pela primeira vez na vida eu me senti gente. Vocês me chamaram de senhor aqui. Uau. Né? Olha. Teve um que disse assim, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, eu vou cumprir minha pena de 10 anos, eu vou sair daqui, eu vou restaurar minha família, eu vou voltar a ser um profissional, etc. Olha. Aí você fala assim, antes de eu entrar aqui dá vontade de jogar uma bomba aqui, né? Mas Deus leva a esperança e Ele usa a gente, né? Então talvez vai ter um monte de gente que vai pro lado do barco, eu não estou julgando eles, né? Deus vai usar a gente para levar para outro país, outra região, outro negócio e também abençoar essa pessoa lá. Mas Deus chama um monte de gente para ser o profeta que, sei lá, vai pregar anos e muita gente não vai se converter, mas Ele está ali. ele está ali, né? Plantando, eu chamei né? você para ficar aqui, né? Se olhar para Jesus mesmo, né? Eu vim para os que eram meus e os meus não receberam, né? Então, acho que a gente nunca pode perder essa perspectiva. Ela é difícil de você manter, vamos dizer, equilíbrio e desgaste, tudo isso. Mas isso é a resiliência na liderança. É aquilo, né? A gente vai fazendo a nossa parte. A gente vai plantando, porque eu acho que o nosso maior o maior perigo, né, que tem na nossa mente, quando vem aquela sensação de que eu estou plantando e eu quero ver a colheita agora. Mas a gente tem que estar com o coração livre, né, com a mente livre disso, porque aquilo que a gente está plantando pode ser que a gente não veja agora. A gente vai ver na próxima geração, a gente vai ver nos filhos, os filhos colhendo isso. E isso vai dando uma leveza, vai trazendo uma leveza. E até isso que você falou, eu achei muito interessante, sobre Deus dizer pra gente ficar. E eu me lembro que quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, e a gente já foi pra lá com essa cabeça assim, se nós tivermos qualquer oportunidade, a gente vai ficar. E a gente foi lá, a gente fez o curso e tudo mais, só que lá no finalzinho do curso a gente participou de um culto. E lá nesse culto eu me lembro que teve um mover e levantou uma pessoa e falou, eu preciso falar com vocês porque eu tenho uma palavra para os brasileiros que estão aqui. Vocês precisam voltar para o Brasil. Isso era em 2011.
Não, 12, acho. Talvez já era 2012 já. Uhum. Vocês precisam voltar para o Brasil, porque Deus vai começar a fazer algo e Deus está precisando de vocês lá. E naquele momento a gente sentiu, nosso lugar não é aqui. A gente precisa ir para o Brasil. E isso tem sido a nossa segurança. Deus, ele falou. Não importa, estou aqui fazendo o meu trabalho, a gente está aqui fazendo nosso trabalho. E vamos plantar. Mas pode ser que a gente colha agora. Sim. Pode ser que meus filhos colham. Ou os netos, né? Isso se Jesus não voltar. Eu acho que talvez nesse tempo de pandemia que Deus usou para também chacoalhar a igreja, a gente tem uma grande oportunidade como igreja de, entre aspas, reinventar. Né? Não é reinventar a igreja, mas reinventar o jeito que a gente faz igreja. Por quê? A gente quer fazer igreja para a nossa geração. E a gente precisa fazer igreja para a próxima geração. Né? Então, quando eu olho hoje, eu falo assim, eu estou ajudando a construir uma igreja para as nossas netas. Nossos filhos até já precisam também, mas eles já estão mais estabilizados. Eu tenho que pensar agora o que eu quero deixar para as nossas netas. Né? Então, eu brinco, né, com o Tiago lá na igreja. Eu falo assim, cara, tem dia que seu sermão vai ser fraquinho, mas eu não dependo dele. Eu sei estudar a Bíblia sozinho. Eu posso ir para casa se o sermão não for bom, ou mesmo se eu não fui no culto, não deu, eu posso ir para casa. Eu aprendi como ser discípulo e me alimentar. Então eu vou estudar a Bíblia, eu vou orar, mas eu preciso que, sei lá, o ministério com crianças seja fantástico e ensine a Bíblia, porque uma parte disso vai ser os nossos filhos que vão fazer com os netos, mas uma outra parte é a igreja que faz para apoiar os pais. Então, eu lembro que no início da nossa igreja a gente era um dos mais velhos na época, mas tinha um senhorzinho mais velho que ficava, mas não pode isso. Mas... Um dia eu chamei, seu João, nós estamos com a vida resolvida. Agora, os seus netos estão fora da igreja, você lembra disso? Então nós vamos fazer uma igreja para eles voltarem. Né? Não é questão de hino, bateria, parede preta, seja lá o que for. A questão é assim, como é que nós estamos alcançando essa geração e gerando transformação na vida delas, né? Então acho que esse é o desafio. Por isso nessa coisa do ficar, né? Deus vai colocar um amor por uma região como o centro de São Paulo, como colocou para vocês, alguém numa tribo indígena, alguém lá no meio da Amazônia, gente que está indo lá para o Rio Grande do Sul agora ajudar as igrejas que foram destruídas. Enfim, Deus vai dividindo isso, né, essas necessidades e colocando no coração. Então, é difícil, tem hora que dá vontade de desistir, dá. Tem hora que você fala, meu Deus, onde é que vai parar esse negócio? Eu não tenho nem ideia, né? Aí Deus dá um lampejo, não, eu tô no comando aqui, deixa comigo, só vai me seguindo, né? E para isso, né, que a gente precisa desenvolver mais líderes, porque ninguém executa visão sozinho. Verdade. Então, Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu uma equipe, né? Então a gente não tem a opção de, não, eu vou resolver a coisa. Não, eu preciso levantar uma equipe, eu preciso contagiar mais gente, despertar a visão de mais gente, né? Seja capacitando, seja envolvendo, seja incomodando, né? E aí acho que tem até uma outra conexão, né, com o líder nato e o líder feito. Às vezes o líder nato já tem um pouco mais a tendência de ter essa visão, né? Porque ele enxerga mais rápido a coisa, ele já, por natureza, né? Já É o que eu falei da minha neta, ela já chega, já tá, né? Então, quando você desperta pessoas assim, você nem precisa dizer para elas o que tem que fazer. Elas descobrem. É algo né? natural, né? É natural. Eu tenho observado isso por meio do Summit, né? O Summit, assim, pessoas que participam e que já têm um pouco essa tendência para liderança ou para empreendedorismo, tá? No dia seguinte ele se levanta e já começa a fazer alguma coisa, ele não fica parado esperando. Entendeu? Né? Talvez um líder que ainda está em desenvolvimento, você precisa ir lá, ele teve uma ideia, aí você ajuda ele a lapidar a ideia e vai, né? Mas
uma boa parte não, ele começa, né? O que a gente tem de histórias do Summit, de gente que começou projetos, igrejas, empresas, nossa, sabe? E é esse clique. Deu esse clique, vai embora, né? Uhum. É interessante, né? Porque eu gosto muito de escrever. E muitas vezes eu, assim, eu gosto de escrever, mas não achava que eu era capaz para desenvolver um roteiro grande igual o do musical. E de repente, né, até eu vi numa palavra do Summit a respeito de olhar, de se incomodar, né, por aquela causa. E eu fui chamada, né, para ir para um musical. E era um musical de uma bruxa. E quando eu vi aquela bruxa se levantando, né, era num teatro bem famoso aqui de São Paulo, ela se levantando, voando, e todo mundo levantando, parecia um culto, aplaudindo aquela bruxa e aquilo que ela cantava. Eu falei, não, tá errado. E aí depois, na faculdade, eu tive uma aula de empreendedorismo. E lá, e também sobre projetos culturais. E aí eu peguei e falei, por que nós da igreja não estamos aqui? Por que a gente não usa aquilo que pertence, né, ao povo, ou qualquer pessoa que desenvolve projetos? Por que a gente não começa a trabalhar para que a gente também possa fazer coisas que Jesus seja engrandecido, né? A gente coloque Jesus, né, para ser engrandecido. E aí eu falei assim, não, eu vou começar. E o primeiro passo era escrever. Aí eu falei assim, não, tenho que terminar isso. E aí foi cada dia, separava um tempo e ia escrevendo. Daqui a pouco a gente já estava com 26 músicas. Uau. De composição, ato 1 e ato 2, e quantas cenas? 32 cenas, né? A gente agora está no processo de resumir, né? Estamos nesse processo da lei de incentivo. E é aquilo, né? Eu falei assim, meu Deus, como que pode, né? Uma bruxa se levantar, todo mundo se levantar e aplaudir isso? Tá errado. E a gente tá errado de ficar conformado numa situação dessa. Então, você vê aquilo que eu mencionei há pouco, né, do livro do Andy Stanley, que ele fala, a visão começa com um incômodo. Você foi incomodada, você partiu daquilo e criou algo que é bom, né? E pode ter certeza, acho que a gente já falou isso para vocês, mas falando agora aqui para todo mundo, né, ter certeza disso, vocês atingiram o objetivo, porque o ano retrasado, né, quando a Raquel, minha filha Samara vieram com as meninas, a primeira coisa que chamou a atenção delas é que a Helena, que era menorzinha, acho que ela não tinha 2 anos ainda. Era bem pequena. Foi a primeira vez que ela sentou e ficou 1h30. Ah, que bonitinha. Sem se mexer, com o olho pregado ali. E mais, depois que vocês colocaram lá no YouTube, eu acho que por uns 3 meses elas viam aquilo todo dia. Todo dia. Elas decoraram todas as músicas. Elas já sabiam qual era a fala que vinha em seguida, desde a menorzinha até a maior. Então, percebe o impacto disso? Né? E surgiu de um incômodo. Né? E isso, obviamente, é o início de tantas outras coisas, né, que vocês podem fazer com o chamado, a habilidade que Deus deu, os dons, o servir, né? E a transformação que isso está gerando desde uma criança que tinha, né, agora tem 3, tinha menos de 2 anos de idade, até todo mundo que estava, né? Foi fantástico. Então, acho que isso dá uma noção para vocês também de como levantar outras pessoas para servir. Não é só, vou liderar ali a banda, o ministério X ou Y, mas da mesma forma que vocês estão fazendo alguma coisa na igreja, os outros podem fazer fora. Claro. Aqui e fora. Né? A igreja é esse lugar que desperta a visão, que equipa e que dá as ferramentas para as pessoas avançarem, né? E para ir, né, para a sociedade, né? Porque o que eu vi de excursões nesse dia, né, fechando, né, ônibus de muitas escolas, então crianças em torno de 5 até 12 anos, 13, 14 anos, porque pega uma faixa etária bem diversificada. E um monte de gente estava ali
E recebendo vários conteúdos completamente que distorcem completamente aquilo que a gente acredita, né? Então, assim, se a gente começar a levantar isso para a sociedade, eu acredito que até com a arte nós vamos educar. Sim. A arte, ela educa, né? Sim. E isso a gente, só para acrescentar no que a gente estava falando, quebrando aquele sentimento que a gente citou antes, né, da pessoa desistir, né, de fugir. E isso só é capaz se a pessoa aprendeu a negar o ego, né? Abrir mão de si, porque essa intenção de desistir já é a pessoa pensando em si mesma, né? Tá tudo horrível, eu vou desistir, porque ela vai pensar nela. Eu vou achar uma zona de conforto para mim, né? Eu vou buscar um refúgio para mim. Agora, quando ela morre o eu, ela vai dizer, a situação tá ruim. Eu não tô buscando mais o meu próprio interesse, o meu conforto. Então, o que eu vou fazer a respeito disso, né? Desistir não é uma opção. Então, preciso fazer algo a respeito. E aí, como bom discípulo, entendendo que vai servir, vai liderar alguma coisa que vai mudar aquela situação que tá, né, desfavorável, né, desconfortável para uma sociedade inteira, talvez, né? Então, que as pessoas estejam nos ouvindo, né, alinhem nisso. Um exemplo bíblico que eu gosto de usar bastante disso é Moisés e o povo lá no Egito. É interessante observar a conexão de alguns textos bíblicos, né, que diz que Deus ouviu a oração do povo. O povo estava lá sofrendo. Aí Deus ouviu a oração do povo. Aí Deus olhou e falou, bom, deixa eu ver agora, quem que eu vou usar? Moisés. Então é interessante observar que Moisés foi a resposta da oração do povo. Foi a resposta de Deus para a oração do povo. Olha. E aí eu gosto sempre de levantar a pergunta, né? Bom, você vai ser resposta à oração de quem? Né? Muito bom. A quem você vai servir, que você nem sabe ainda, mas já tem alguém precisando de alguma coisa lá na outra ponta que você vai ser a resposta. Né? Então isso dá a noção pra gente de que liderança não é só um cargo, uma função, algo que você vai fazer, mas você vai ser a resposta de alguma coisa, alguma necessidade sobre isso. Na pandemia mesmo, a gente viveu, eu especialmente vivi também um pouquinho disso, né, dessa meio que crise, né? Porque a visão do que é envisionar hoje foi de quase 30 anos atrás. Aí tentei aqui, tentei ali, e não deu. Deus estava esse tempo todo lapidando a gente, preparando e tal. Daí começou, 10 anos atrás. Teve 2, 3 primeiros anos ali de levantar o avião, aí depois veio o Summit, veio mais uma série de coisas e tal, aí veio pandemia. Quando a gente tava assim, para embicar mesmo o avião, crise, né? Aí um dia eu saí assim, né, daquele dia que você sai chutando uma pedrinha na rua, conversando com Deus, né? Eu falei assim, Deus, será que não dá para diminuir a mão aí não? Porque o negócio tá feio, eu não sei nem como que a gente vai sobreviver. Porque a palavra que a gente tava usando é assim, gente, vamos lá, vamos sobreviver. E aí falei, Deus, não vou questionar, né? Mas por quê? Não é? E aí Deus falou assim, bom, não tô entendendo, né? Por que você tá reclamando? Disse, Deus, eu queria agora que, né, a poeira tá assentando, eu queria executar a visão assim, né? Tranquilo. Aí Deus começou a relembrar, olha, visões são para tempos de crise. Lembra de José do Egito, Moisés, Esther, Neemias, aí foi indo na lista, falei, tá bom, Deus, pode parar a lista, né? Mas daí nesse dia eu virei uma chave, Deus virou a chave, né? Sim. Eu tava assim, muito na palavra sobreviver. Você pode sobreviver e morrer na praia. Né? Nadou, morreu na praia. Nesse dia eu mudei para a palavra superar. Por quê? Se você supera alguma coisa, é porque tem algo para fazer depois. Se você simplesmente quer sobreviver, você só quer chegar a salvo na praia. Você não está pensando talvez voltar para o mesmo lugar onde você já estava, né? Exatamente.
Aí eu lembro que eu chamei a equipe e falei, gente, ó, vamos virar a chave aqui. Nós não vamos só sobreviver, porque essa visão que Deus deu não é só para agora, mas é para depois. Então tem algo a ser feito depois. Então, nós vamos sobreviver, mas o objetivo não é só sobreviver, o objetivo é superar, porque a gente tem algo a ser feito depois, né? E aí isso mudou a perspectiva. Facilitou as coisas? Não, continuamos, né, apertados, sem dinheiro, teve que reduzir a equipe, mas a perspectiva era diferente. Né? E aí era assim, bom, agora nós vamos viver de março até setembro aí até dezembro, planos a lápis, né? E fomos superando, e hoje a gente vê, né, que ainda não estamos no melhor dos mundos, mas tem algo que precisa ser feito nesse tempo para encorajar os líderes, os pastores, as pessoas desanimadas, que a gente tem muito mais a dizer hoje por conta do que passou, do que simplesmente assim, conseguimos fazer e visionar, né, sobreviver. Não, né? A gente tem algo maior, que eu acho que é o que está acontecendo com a igreja também. A maior parte das igrejas precisa entender que não basta só sobreviver à pandemia. Tem algo que Deus quer fazer depois, né? E a gente precisa identificar isso e continuar seguindo Deus, né? Não vai ser fácil, vai dar vontade de desistir, mas tem algo lá na frente, né? Aí foi a resposta de Deus para o povo, ó, Moisés vai libertar vocês, mas não só libertar, ele vai levar para a terra prometida, né? Olha só. Aqui tem cebola, lá tem leite e mel, né? Aqui vocês têm que fazer tijolos, lá vocês vão conquistar a terra, né? Então é uma outra perspectiva, né? Nossa, muito bom. E como que é a frase lá, que a visão serve na hora da crise? Que Deus falou visões são para tempos de crise. Visões são para tempos de crise. Então, é duro. Fala assim, Deus, não quero crise, mas a visão é para esse momento, né? Aí você que estava murmurando, reclamando, questionando, né? Essa é a hora de colocar a sua visão em ação, né? Eu sei que você já citou alguns livros aí. Você é um homem que lê muito conhecimento. Mas a gente tinha pedido para você indicar algum livro especial que impactou a sua vida. Quero abrir para você, se quiser falar mais de um também, não tem problema. O espaço aqui é realmente trazer boas sugestões de leituras, né, para os nossos ouvintes aí. Joia. Bom, tem um livro que foi assim uma linha divisória para mim, que chama Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Ele tem tanto a versão livro, que chama Experiências com Deus, como o material de discipulado, que é bem mais profundo, né? E para mim ele foi uma linha divisória, assim, entender o modo de Deus agir na nossa vida, como é que Deus junta todos esses pedaços, né? Ele chama, depois ele gera uma crise em fé em você, depois você vai passar por ajustes até chegar na realização da visão de Deus. Então que legal. É fantástico esse livro, é da Lifeway. Então tem a versão para discipulado, que é Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, e a versão leitura, que chama Experiências com Deus. E sobre o tema que a gente falou de liderança servil, depois de bastante tempo eu arrisquei escrever alguma coisa sobre isso. É um livro chamado Como Se Tornar um Líder Servo, tá? Publicado pela Envisionar, que é esse conceito da bacia e da toalha. O que é liderança fora cargo, fora função, como é que Jesus desenvolveu a liderança servil nos 12, como é que eles levaram isso depois para a igreja, né? Então é um livro bem bíblico e prático ao mesmo tempo, né? De como é que você entende essa influência que você pode ter como líder. Tá? E que não trata só da questão de liderança na igreja. Não. É como você entender o que significa ser um líder servo, tá? Pode ser na igreja, pode ser no governo, pode ser em qualquer lugar onde você estiver. Qual o seu papel servindo naquela posição que Deus te colocou, né? Porque acho que ainda muita gente, quando pensa principalmente nessa visão de liderança e serviços, pensa só igreja, né? Exatamente. Mas isso é uma ótima leitura aí. Aí o pessoal pode achar aí no site da Envisionar, envisionar.com. Tem lá. De repente a gente coloca aí escrito aí, põe nos comentários ou na descrição, né? Joia. Como se tornar um líder servo, né? Isso. Do Josué Campanhã. Excelente.
E a gente tem o quadro aí do filtro, né? Um filtro. A gente tem esse quadro aqui no nosso podcast. E eu tô aqui queimando meus neurônios. Essa parte nós não combinamos. Não sei o que é isso. Essa é uma surpresa. Porque hoje em dia no mundo tá muito na moda, né? O tal do sem filtro. Né? Vou falar sem filtro e tal. E a gente tava pensando em alguma coisa nova, assim, um quadro diferente pro podcast. E veio isso na cabeça, mas ao mesmo tempo já veio assim, não, mas nós que somos cristãos não podemos ser sem filtro. Então, o nosso quadro é um filtro. E esse filtro é o amor. Porque a gente tem que viver pelo amor, falar pelo amor. Então, a ideia desse quadro é a gente falar de um assunto, de um tema, que você possa falar sobre ele, não sem filtro, mas passando pelo filtro do amor. Você tem alguma sugestão, Day? Não. Porque a gente falou de tanta coisa aqui, mas talvez eu vou bater nessa tecla, né, dessa pessoa, desse jovem, né, que talvez está sem perspectiva, né, em questão de liderança, né, pra gente falar o que você diria, né, passando pelo filtro do amor, para uma pessoa que realmente está, assim, talvez totalmente desesperançosa, sem perspectiva, às vezes até aquele sentimento de complexo de inferioridade, de se sentir incapaz de fazer. Talvez a pessoa tenha até uma visão, tenha até um sonho, mas ela sozinha ali parece estar sem forças para realizar isso. E talvez é por falta de fé, não sei. E o que você poderia dizer, né, para uma pessoa que está talvez nos ouvindo aí agora? Tá. Uma das coisas que Deus tem levantado bastante no meu coração ultimamente é exatamente liderar por amor. E acho que olhando especialmente para jovens, pessoas da nova geração, se você olhar para alguns personagens bíblicos, eles fizeram diferença no mundo e eles lideraram por causa do amor e por causa do sonho que Deus colocou no coração deles. Então, quando você estava falando, me veio José do Egito, 17 anos, uma visão de Deus. Primeiro ele se empolga, né? Eu vou salvar minha família. Mas eu depois vou ser o líder da minha família. Né? Mas depois de 13 anos de traição, vendido como escravo, abandonado, preso, caluniado. etc., caluniado, percebe que ele saiu da prisão para se tornar um governador. Não era simplesmente uma posição. Era olhar para aquele povo e para a família dele e falar assim, eu vou liderar porque eu amo essas pessoas. Né? Se você olhar Moisés ou Davi, esquecido. Eu sou nanico da família, ninguém nem lembraram de mim lá, fizeram a lista dos prováveis reis, né? Nem lembraram de mim, né? Ou Esther, que teve que ocupar o lugar da rainha, será que eu vou dar conta de... Né? Então, quando você olha todos esses personagens, eram jovens, estavam de alguma maneira lutando contra a correnteza, né, daquilo que estava acontecendo ali, mas algo alimentou o coração deles. Não era só uma visão ou um sonho, mas acho que foi o amor que Deus colocou no coração deles, por cada situação onde eles estavam. Se você olhar Esther, eu vou colocar meu pescoço a prêmio para salvar uma nação. Né? Não era um negócio assim simples, né? Eu vou morrer. Né? Ela fala, né? Se tiver que morrer, morrerei. Exatamente. E você não faz isso porque você vai ter um quadro da sua foto depois lá no mural das rainhas, etc. Né? Mas é porque você olha para aquele povo e você diz assim, eu quero dar minha vida por eles. Aí é que a gente entende a outra faceta da liderança servil de Jesus. Né? Filipenses 2 fala que ele abriu mão, antes de vir, ele abriu mão de tudo. Né? Quer dizer, ele se tornou servo por amar a gente antes de vir para cumprir a missão. Né? Então, é isso que vai fazer diferença no mundo. São pessoas jovens que vão se levantar como um Martin Luther King Jr. e dizer assim,
tá errado isso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ou como uma Madre Teresa de Calcutá, que diz, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Você pode observar que todos eles foi por amor, né? E é isso que vai fazer a diferença no mundo, né? Então, você até pode ser um influencer famoso, mas não é isso que vai mudar o mundo, com todo respeito aos influencers, né? Você pode ser um youtuber, né, com milhões de seguidores, mas não é isso que vai fazer a diferença no mundo. É quando você olha para um grupo de pessoas, e voltando ao exemplo de vocês aqui, quando vocês olharam aqui para o centro de São Paulo e disseram, se ninguém fizer nada aqui, o que vai acontecer? Então, alguém tem que fazer alguma coisa. E eu sempre brinco lá no escritório, né, que a melhor pessoa para fazer alguma coisa é quem disse, alguém precisa fazer alguma coisa. Né? Porque você já está incomodado. O primeiro que enxerga o problema, né? Exatamente, né? Você tem a motivação, as razões, a visão para dizer, gente, vamos lá, né? Eu estava até revendo hoje não é bem uma teoria, mas é um tipo de um tripé, né? Que é 3M's em inglês, né? Não tem nada a ver com a empresa 3M, né? Que é Man, Movement, Machine, que é um homem, uma mulher, um movimento e depois uma máquina. Qual que é o conceito? Normalmente, toda grande causa começa com uma pessoa, um homem ou uma mulher. Coração incomodado. Aí depois você começa a juntar mais gente, aquilo vira um movimento. E aí depois aquilo cresce e se torna uma organização, uma igreja, uma empresa, uma ONG, uma causa, etc. Né? São as etapas. Mas começa com quem? Com uma pessoa. Então, talvez você seja um jovem sonhador, uma jovem sonhadora, e você diz assim, o que eu posso fazer para fazer diferença no mundo? Então, talvez uma última história aqui para ilustrar isso. Quando a gente trabalhava com jovens, há 30 anos atrás, teve um grupo de adolescentes de uma pequena igreja na menor cidade do menor estado americano que teve um incômodo assim. Eles falaram, olha, a coisa está tão feia, vamos fazer um compromisso de pureza sexual até o casamento? Era um grupo de adolescentes, né? 10 ou 12 adolescentes. Aí eles criaram lá um cartãozinho, fizeram um pacto, assinaram, etc. E a gente vai prestar contas um para o outro e vamos ficar firme até o casamento. Bom, o pessoal da igreja do lado soube e fizeram a mesma coisa. E da outra igreja, da outra. Mas era uma cidadezinha pequenininha. Aí acabou as igrejas ali. Aí a cidade do lado soube. E aí começou. E a outra cidade, a outra cidade. Mas esse era o menor estado americano. Aí o estado do lado soube. E o outro, e o outro, e o outro. Meses depois chegou em Nova York, na Califórnia, em Chicago, em Orlando, etc. Anos depois, chegou no mundo inteiro. Na nossa época, a gente trouxe isso para o Brasil, era uma campanha chamada Quem Ama Espera. Que envolveu, eu não me lembro totalmente dos números, mas talvez 30 ou 40 milhões de jovens e adolescentes no mundo todo que assinaram esse compromisso. Caramba. Teve uma vez, acho que foi no início da década de 90, que 2 milhões de jovens americanos foram em frente ao Jardim da Casa Branca e fincaram o cartãozinho. 2 milhões de jovens ficando no cartãozinho dizendo, eu vou me manter puro até o casamento. Olha. Mas começou com um grupinho de adolescentes de uma pequena igreja no menor cidade, no menor estado americano, que nunca imaginaram que poderiam revolucionar o mundo. Olha. Então, não subestime a sua ideia, o seu sonho, né? Aquilo que Deus colocou no seu coração. Pensa grande, começa pequeno, dá o primeiro passo, junta mais meia dúzia e vai embora. Né? É isso que vai fazer diferença no mundo. Amém. Uau, muito bom. Olha aí, você que está ouvindo, né, esse conteúdo, pega isso para você, coloca em prática na sua vida, porque realmente a gente às vezes não faz por querer já começar grande, né? Mas tá aí um belo exemplo, né? Não só um, mas vários exemplos aí de coisas que começam pequeno e cresce depois, né? Esse é o natural da vida, né? Outro dia eu lembro que alguém compartilhou algo assim, né? Que tamanho que você nasceu? Você nasceu grande ou pequeno? Todo mundo nasce pequeno. Por que a gente quer que, às vezes, o projeto que a gente vai fazer, a gente quer que nasça grande, né?
Então, muito bom. Olha, sem palavras, não sei se a Dai tem mais algo aí para perguntar, que tá aqui na garganta, aproveitar a oportunidade, mas... E mais uma vez, parabéns falou. aí pelo que vocês estão fazendo, continuem firmes, vocês são luz aqui no meio da escuridão, Amém. vocês são luz. Amém. E a luz sempre sobressai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus continue capacitando, né, nos capacitando a capacitar mais pessoas, porque como você disse, ninguém faz nada sozinho, a gente tá... A trabalho é grande, né? Jesus já falou, né? A seara é grande, o trabalho é grande. São poucos os trabalhadores, mas Deus tem levantado. Legal. E nós cremos, né? Que ainda que possa ser uma pequena contribuição, mas é aquilo que Deus tem, a gente vai fazer e vai crescer na medida que Deus quiser, né? Muito obrigado. E ó, você faz parte, já está fazendo parte, eu tenho certeza que vai continuar fazendo parte, né? Dessa capacitação de impulsionar a gente, a Igreja Central. Que eu puder ajudar, tamo aí. Esse podcast também é mais um dos pontos, né, que Deus tem colocado em nós, a questão de mídia, de a gente usar tudo que a gente tem a nosso favor para gerar conteúdo, fazer a diferença. Então isso aqui já é fruto também disso, você está fazendo parte. Então muito obrigado pela sua eu que agradeço. Vida, pela sua entrega, pela sua influência, né? Que como você mesmo disse, né, todo mundo passa por um momento de crise, mas que Deus continue te fortalecendo. Crise leva a gente para a próxima etapa. E eu tenho certeza que a Envisionar ainda vai influenciar ainda muitas igrejas e talvez não só igrejas, né, mas instituições no Brasil. Amém. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tudo que você faz. E você que nos ouviu até aqui, né? Não se esqueça de curtir esse conteúdo, de compartilhar, né? Busca lá mais informações sobre Envisionar também, os livros que foram citados. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Até mais. Deus abençoe.